Oi, gente, tudo bem com vocês? Sou a professora Anaele Marinho, sou pós-graduada em Neuropsicopedagogia, Educação Inclusiva, Educação Infantil e Recursos Humanos. Também sou psicanalista clínica e professora. E hoje nós vamos falar o que é um auxiliar de creche, o que ele faz, quais são os deveres. Vamos aprender um pouco sobre esse profissional que tem uma importância muito grande na educação infantil. Vamos lá? Espero que você já esteja com a sua apostila. Professora, eu estou aqui lavando uma louça, estou lavando roupa enquanto estou escutando a sua aula. Então não tem problema, garota. Só preste atenção para que você venha entender qual é o papel desse profissional. Vamos lá? Bom, a função de um auxiliar de creche envolve uma série de responsabilidades, tá, gente? Responsabilidades vitais para garantir o bem-estar e o desenvolvimento das crianças. Definido como um profissional que oferece suporte e assistência no ambiente de creche, o auxiliar desempenha um papel fundamental no cuidado diário das crianças. Suas responsabilidades incluem supervisionar as atividades, manter um ambiente seguro, higiênico, o auxiliar nas refeições e na higiene pessoal também, além de proporcionar apoio emocional e interação positiva. Além disso, o auxiliar de creche também pode estar envolvido na implementação de atividades lúdicas e educacionais, promovendo o desenvolvimento social, cognitivo e emocional das crianças. Sua dedicação é crucial para criar um ambiente acolhedor e saudável, contribuindo para o crescimento saudável e feliz da criança sob seus cuidados. Bom, o papel do auxiliar de creche, gente, na educação infantil é de extrema importância, pois ele desempenha um papel crucial no desenvolvimento inicial das crianças, ou seja, a criança vai ter aquele contato com a escola, aquele contato com a creche, então o auxiliar de creche, ele vai auxiliar o professor, ele vai auxiliar também o aluno que está ali, ajudar na higiene pessoal, né, na educação, na hora da ludicidade, ou seja, esse auxiliar de creche vai ser o quê? Um auxiliar, como já está falando, ou seja, eu vou auxiliar alguém, eu vou ajudar alguém para proporcionar uma educação mais produtiva para aquelas crianças que vão estar ali, tá? Sua presença proporciona um ambiente seguro e acolhedor, permitindo que as crianças explorem, aprendam e cresçam com confiança, além de oferecer cuidados básicos. O auxiliar contribui para o desenvolvimento social, emocional e cognitivo das crianças por meio de interações positivas e atividades educativas. Através da criação de vínculos afetivos, estímulos e criatividade, em promoção do aprendizado por meio de brincar, e o auxiliar de creche contribui para o desenvolvimento holístico das crianças, preparando uma base sólida para o seu futuro educacional e emocional. Sua atuação é essencial para criar um ambiente de aprendizagem saudável e estimulante desde os primeiros anos de vida. Olha só a sua importância, né? A importância do auxiliar de creche. A comunicação eficaz com as crianças e os pais é uma habilidade vital para um auxiliar de creche. Ao interagir com as crianças, o auxiliar utiliza linguagem simples e direta, adaptada à idade de cada criança, tá? Garantido que sejam compreendidas e ouvidas. Isso promove a confiança e permite que as crianças se expressem livremente. Além disso, a comunicação com os pais é essencial para fornecer informações sobre o progresso da criança, rotinas e eventos. Manter uma linha aberta de diálogo, ouvindo atentamente e respondendo à preocupação, contribui para um ambiente de parceria e confiança entre pais e auxiliares, tá? A habilidade de se comunicar eficazmente com crianças e pais é um alicerce para a construção do relacionamento saudável, para assegurar o bem-estar e o desenvolvimento das crianças na creche, gente. Ou seja, o auxiliar, ele vai ter o quê? Esse acesso também com os pais, ou seja, se comunicar. O pai vai falar, por exemplo, olha, o João, ele não pode comer tal alimento, então hoje eu trouxe um lanche para ele, ou então o João tem essa medicação para dar no horário tal, o João está tendo essa dificuldade em casa, houve alguma mudança no comportamento dele aqui na escola? E vice-versa, gente, porque assim,
Quando você tem essa comunicação, essa via de mão dupla, é mais fácil para você poder lidar com o seu aluno, para você poder aprender mais sobre ele. Como a gente leu aqui nesse capítulo, o auxiliar de creche, ele vai fazer o quê? Ele vai auxiliar o professor, que automaticamente vai ser um auxílio para aquela criança, é um intermediário de uma certa maneira. Por exemplo, vai ajudar na hora de fazer as atividades, vai ajudar na hora do banho, na hora da alimentação, ou seja, esse auxiliar vai literalmente estar acompanhando ali as crianças, na hora do recreio, no horário das atividades propostas pela professora. Então, o auxiliar, como eu já disse, o que é que faz um auxiliar? Ajuda o professor, ou seja, ele vai auxiliar na hora das atividades, na hora ali que as crianças estiverem precisando desse auxílio dele, tanto na hora de se alimentar, na hora da interação, na hora de comer, na hora de brincar, na hora de escrever, na hora de ler, na hora de assistir filme, enfim, independente de qual seja a hora, ele vai estar ali para auxiliar tanto o professor, que automaticamente vai auxiliar essas crianças que estão com ele ali na sala de aula, tá bom? Então, o que é um auxiliar, professora? Um auxiliar é alguém que vai ajudar o professor a reger a sala de aula. Pronto, não existe uma explicação, só se eu desenhar agora aqui para vocês. O que é um auxiliar? É um ajudador, ou seja, é alguém que vai dar auxílio para o professor em relação à turma, em relação àquelas crianças, ou seja, ele vai ser a pessoa que vai ajudar as crianças de maneira direta, né? Vai dar aquele apoio, porque o professor ele não vai ter como ajudar todos, até porque são muitas crianças na creche. Então, o auxiliar vai facilitar a vida também do professor, que eles vão dividir essas tarefas e aquela criança que precisa de uma atenção maior, é onde o assistente, ou melhor, o auxiliar de creche entra, tá bom? A paciência, empatia e sensibilidade são características essenciais para um auxiliar de creche. A paciência permite lidar com as demandas da criança de forma tranquila e compreensiva, mesmo em situações desafiadoras, né? A empatia possibilita entender as emoções e perspectiva das crianças, criando conexões significativas e oferecendo apoio emocional quando necessário. A sensibilidade é fundamental para perceber e entender as necessidades individuais de cada criança, adaptando abordagens conforme a personalidade e os momentos de desenvolvimento. Juntas, essas qualidades criam um ambiente acolhedor, onde a criança se sente valorizada e segura para explorar e aprender. O auxiliar de creche, ao demonstrar paciência, empatia e sensibilidade, não apenas auxilia no crescimento das crianças, mas também destrói vínculos afetivos duradouros e positivos. Gente, perdão, tá? Eu falei destrói, né? Constrói, tá? Constrói vínculos afetivos duradouros e positivos. Deu aqui um foco de luz, eu acabei lendo errado, tá? Vamos lá. Então, o auxiliar de creche que tem o quê? Essa paciência, que tem o quê? Essa maturidade de ouvir, de entender as crianças, saber o que está acontecendo. Uma criança chegou com uma dificuldade, por exemplo, o comportamento de uma criança que era agora não está sendo o mesmo comportamento. Por que João mudou o comportamento dele? O que está acontecendo? Analisar, conversar, achar uma solução para poder o quê? Resolver essa situação que agora está ali ocorrendo com aquela criança, para fazer uma intervenção imediata e uma intervenção também assertiva, né, para que também as outras crianças também não sejam prejudicadas. Então, quando esse auxiliar, ele tem o quê? Essa capacidade de olhar e de entender os seus alunos, é muito mais fácil ter essa empatia e essa paciência. Gente, tem que ter muita paciência, porque você vai lidar com várias crianças que são totalmente diferentes uma da outra. E sabe, tem alguma criança que que ali já nos anos iniciais, como vocês sabem, ou não, você vai aprender agora, é que vai aparecer o quê? São na escola, tanto os professores como os auxiliares vão perceber o quê? Que a criança não tem um comportamento adequado para a idade dela, e quem sabe você vai descobrir que, por exemplo, o Joãozinho pode ser um autista, ou o João pode ser um TOD, ou ele pode ser dislexo, enfim,
pode ter alguma situação que você falou, olha, acho que ele deve ser TDAH, porque o comportamento dele não está adequado. E tudo isso que é a partir já dessa primeira infância, a partir mesmo da creche, que a gente vai descobrindo que o comportamento daquela criança não está adequado para a idade dela. A capacidade de organizar e a supervisão é fundamental para o sucesso do auxiliar de creche. A habilidade de planejar rotinas diárias, tá? Atividades e recursos de maneira eficiente garante um ambiente estruturado e positivo para a criança. Além disso, a supervisão constante é essencial para garantir a segurança e o bem-estar da criança, prevenindo acidentes, lidando com qualquer situação imprevista de forma eficaz. A organização permite que o auxiliar mantenha registros precisos, acompanhe o progresso da criança e se antecipe às suas necessidades. A combinação de organização e supervisão não só cria um ambiente seguro, mas também proporciona oportunidade de aprendizado e desenvolvimento, ideias para a criança, enquanto oferece tranquilidade aos pais e responsáveis. Gente, olha só, a questão da organização e supervisão é que o auxiliar ele vai organizar a sala. O auxiliar já vai deixar pronto o lugar onde as crianças vão chegar para colocar a bolsa. Então, quando ele já organiza a sala, já para receber as crianças, essa organização da sala, onde cada uma já vai colocar a sua bolsa, a organização das garrafinhas, a organização já dos livros, dos cadernos, por exemplo, tem escolas que já fazem o quê? Já pega o caderno, já deixa organizado já com o nome, aí além do nome você vai fazer o quê? Aquelas linhas que é para organizar. Então toda essa organização mediante a demanda que é dada para você, organizar as cadeiras caso esteja alguma fora do lugar, os brinquedos que serão usados, as atividades também. Então o auxiliar ele vai estar o quê? Sempre com esse olhar para ver o quê? Da organização da sala, organização dos materiais, para que quando for fazer as atividades já estejam tudo pronto, tá? E essa questão de planejar as rotinas diárias também, o que é que vai acontecer? Você vai planejar também junto com o professor, por quê? Porque você é alguém que vai auxiliar, você é alguém que vai ajudar esse profissional. Então, o que é que você vai fazer? Você também vai fazer parte dessa rotina, e essa rotina precisa acontecer. E, além disso, gente, quando a apostila fala assim, né, garantir segurança e bem-estar das crianças, o que é essa segurança? Evitar brinquedos. Um exemplo, você viu que o Pedro trouxe um carro de ferro. Menina, se o Pedro tacar esse carro de ferro na cabeça da Maria, o que vai acontecer com a cabeça da Maria, garoto? A Maria vai o quê? Vai ficar com calo, quem sabe pode ter um corte, que tem que pegar ponto, e aí vai vir um transtorno, uma confusão, o pai vai querer brigar com você, porque a Maria tá machucada, quem sabe a mãe da Maria é braba, aí chega, por que você deixou a minha filha ser machucada? Aí toda aquela confusão, ou seja, mas aí você que vendo esse carro já de ferro, você faz o quê? Pedro, me dá o seu carro de ferro, porque agora não pode brincar, tá aqui uma outra coisa para você, enfim, guardar aquilo, ou seja, você está evitando uma situação, né, que não venha a ser segura para as crianças naquele momento. Gente, é um exemplo para você poder entender, tá? Aí a apostila fala assim, ó, enquanto você vai desenvolvendo ideias para as crianças, enquanto você vai oferecer o quê? Tranquilidade aos pais e responsável, ou seja, coisa boa é a gente poder ter o quê? Um dilema, ter o quê? Uma fama, de uma certa maneira, de um profissional que sabe lidar com as crianças, que você não seja um profissional que toda semana você manda aquela criança machucada para casa porque alguém mordeu ela, porque alguém empurrou, porque alguém bateu. Gente, é muito chato. É muito chato. Então, evitar. Se o Pedro bate, evita deixar o Pedro perto daquela pessoa que ele mais bate, que ele mais arenga, daquela pessoa que é mais, né, evita, ou seja, coloca sempre, intercala, veja qual é a abordagem que dá para usar com o Pedro ali, para ele poder ficar mais tranquilo. Se o Pedro é uma criança agressiva, o que a gente faz? Vai deixar ele no final da sala? Não, garota. Deixa ele perto da porta, quando ele tiver crise, para ser mais fácil de tirar ele lá para fora, para ele dar uma respirada. Professor, o que é que eu vou fazer com o Pedro? Vai contar os capim da escola. Não é possível que a tua escola não tenha capim. Ou seja, muda, por quê?
Na hora da crise, não adianta você deixar ele dentro da sala de aula. Deixa eu ver se meu microfone tá ligado. Não adianta você deixar ele dentro da sala de aula, porque senão ele pode bater, vai desestruturar toda a tua sala. Aí quando você faz o quê? Essa intervenção, leva o Pedro lá para fora, vai contar quantos capim tem. Vamos lá, Pedro, respira comigo. Ou seja, você está fazendo o quê? Você está tirando a criança daquela crise, você está criando outras possibilidades, você está evitando que, além do Pedro se machucar, ele também machuque mais alguém. Você está entendendo essa questão que eu estou falando? Né? De trazer o quê? Essa segurança para os pais, que você é alguém que vai cuidar do filho dele e não vai deixar o filho dele se machucar. Gente, imagine só vocês. Você deixa o teu filho na escola e toda semana o teu filho chega mordido. Seja machucado, seja com isso, com a cabeça não sei o quê, com o cabelo arrancado. É muito chato, é muito desagradável, tá? Então, o auxiliar de creche, ele tem essa função de literalmente proteger a criança. Professora, mas é difícil, é impossível. É difícil, mas é possível, né? É ter toda essa organização, ter todo esse olhar. Eu costumo dizer que a gente precisa olhar o ambiente que nós estamos trabalhando. Ou seja, dá uma analisada no ambiente que você está, veja quem é que você pode trocar de lugar, a intervenção que você pode fazer. Gente, nada é impossível quando você não vê o impossível, mas uma possibilidade em cima disso, tá? Porque se você já entrar achando que já não vai dar certo, realmente não vai dar certo. Porque o problema não é o problema é como você se comporta diante dele, tá? Vamos lá. Práticas éticas no cuidado infantil são fundamentais para um auxiliar de creche. Isso envolve tratar cada criança com respeito, dignidade e igualdade, independente da sua origem, gênero ou característica. Gente, fazer acepção de pessoas é muito ruim, principalmente fazer acepção de crianças já nessa fase, onde elas precisam de uma atenção, elas precisam o quê? De alguém para poder auxiliar, de alguém para poder ensiná-las. Aí você vai fazer a acepção dela, porque assim, existem muitos profissionais que fazem bullying com a própria criança. Enquanto as outras crianças fazem bullying, tem profissionais que fazem os que de acepção, chama a criança por outro nome, coloca apelido, entendeu? Cria ranço da criança. Sim, eu tô falando de profissionais que existe, gente, existe isso, existe profissionais e profissionais. Espero que você não seja um desses casos, né? De você mesmo fazer essa acepção dessa criança, né? Então, assim, nós temos que ter ética no cuidado infantil. Nós estamos tratando de crianças que estão, o quê? Em forjamento, está sendo forjado o caráter dela, a personalidade dela. Então, é importantíssimo nós termos muito cuidado, porque senão a gente pode criar o quê? Um bloqueio, a gente pode criar um trauma nessa criança mediante a maneira como nós tratamos elas, tá bom? Enfim, como eu falei, né, a dignidade, a igualdade, independente da sua origem, gênero ou característica, a gente tem que entender que a gente não tem que fazer acepção de pessoas de maneira nenhuma, tá? Garantir a privacidade das crianças, respeitando os seus limites e promovendo um ambiente seguro e acolhedor. A gente já falou sobre esse ambiente seguro e acolhedor, um ambiente confortável. Eu me lembro que quando eu era auxiliar, eu preparava a sala junto com a professora, né? Então eu passei por essas fases, gente, as fases que você imaginar, eu passei as fases já da educação. E aí eu fazia o quê? Eu preparava o quê? Todo o quadro, preparava o calendário, o alfabeto, preparava ali também os números de 1 a 10, preparava, então tinha todo o material que a gente confeccionava, a gente organizava a sala, colocava os cartazes, os animais, enfim. Então a gente fazia o quê? A gente garantia um ambiente confortável, acolhedor. Tinha o dia da contação de história, então tinha um ambiente preparado, com uma árvore bem bonita, com várias borboletas saindo de dentro, e um livro que eu coloquei na parede, ficou lindo, lindo. Então eu mesmo confeccionei, deixei a sala um ambiente bem gostoso, a sala um ambiente agradável, um ambiente que quando as crianças chegavam, elas gostavam. Olha a borboleta azul, parece que ela está voando, olha a borboleta rosa, que legal. Então, a sala também, a maneira como a sala está organizada, vai chamar a atenção também das crianças e vai fornecer esse ambiente acolhedor. Tinha um cantinho da sala que tinha um tapete com algumas almofadas, que era quando a gente ia contar a história. Então a gente fazia esse ambiente bastante acolhedor mesmo e seguro, tá? Para as crianças.
É uma parte essencial das práticas éticas. É o que, professora? É promover um ambiente seguro e acolhedor, tá? Além disso, manter a confidencialidade das informações pessoais da criança e de suas famílias é crucial para construir confiança e respeito mútuo. Gente, esse negócio de estar falando, "Ei, você toma cuidado porque a criança tal tá cheia de piolhos, a criança tal fede, a criança tal é assim. Você viu como é que a mãe da criança tal vem? Nossa, como essa mulher é desrespeitosa, vem quase nua buscar filha." Gente, são coisas assim que a gente escuta, entendeu? Eu tô dando alguns exemplos. Então, se você faz isso, não faça. Isso é falta de ética. Respeite a criança, respeite o pai dela. Cada um tem a sua realidade. Se você pode fazer alguma coisa em relação a isso, faça. Eu me lembro que uma certa feita, eu tive que levar um pente e eu tive que tirar piolho. Por quê? Porque a criança coçava tanto a cabeça, a bichinha, que ela ficava tão agoniada que ela chorava. Aí o que foi que eu fiz? Longe das outras crianças, as crianças foram, lancharam, ela lanchou mais rápido, trouxe ela para a sala. O que a gente fez? Pegou o pente fino, ó, passei pente fino, tirei os piolhos e matei tudinho, gente, os piolhos. Nossa, a criança ficou mais aliviada, conseguiu se concentrar na aula. Gente, era tanto piolho que ela não se concentrava. Eu não ia chamar ela de piolhenta, entendeu? Eu não ia constranger ela na frente dos outros de maneira nenhuma. Então, assim, tira a parte, vê o que dá para você fazer. Agora, se for para constranger, faz isso não. Porque não é o problema, é como você vai se comportar diante dele. Qual é a solução que você pode trazer para proporcionar o que é uma paz, uma tranquilidade, algo bom para aquela criança. Eu percebendo que essa situação de muito piolho estava deixando ela inquieta, ela ansiosa, ela ficava muito estressada porque coçava muito a cabeça. O que foi que eu fiz? Trouxe o pente fino, tirei os piolhos dela. Pronto. Aí essa mãe é relaxada, não cuida da filha. Vai mudar você falar isso? Eu te pergunto, vai mudar alguma coisa a tua fala? É necessário essa fala? Se não é necessário, se não vai mudar, por que falar? Por que lançar? Porque, gente, tem coisas que não tem como voltar atrás. Minha avó dizia, um tiro dado e uma palavra lançada, né? Então, se a tua palavra é para ferir, se a tua palavra é para matar, se a tua palavra é para constranger, não fala. Você pode fazer alguma coisa para melhorar? Faça, mas não constrange a criança. Isso é muito ruim. Porque, por exemplo, ela está coçando a cabeça. Ela tem 3 anos, ela não sabe que ela pegando o pente fino e passando vai tirar os piolhos. Ela não sabe. Então alguém que seria a pessoa cuidadora dela era para fazer. Mas se a cuidadora não faz e você pode fazer, faz. Eu não sou paga para isso. Eu sinto muito, então. Porque na faculdade você não aprende que você vai tirar piolho. Na faculdade não te ensinam que você vai ser, às vezes, pai, tia, que você vai ter que trabalhar no CSI para você descobrir muitas coisas daquela criança, que você vai ter que às vezes, aguentar algumas situações que não são ensinadas na faculdade. Enfim, gente, nós não aprendemos isso na faculdade, mas nós temos que fazer. Então, a gente vai ser polícia, a gente vai ser delegado para poder em situações de briga, resolver situações. Então, a gente vai ser várias coisas que nós não fomos ensinados na faculdade, mas nós vamos ter que fazer. Nós vamos ter que aguentar algumas situações que a gente fala, não, isso aqui não, eu não estudei para isso. Gente, o auxiliar de creche ele vai pegar todas essas demandas, entendeu? Então você precisa saber o que você vai fazer, mas não é só o que você vai fazer, o que você está disposto a ser a estar disposto para ser esse profissional de excelência. É isso. Ai, Ana, não estou gostando, eu estou para desistir. Então, uma opinião sua, mas é isso que a gente vai encontrar como auxiliar de creche. Como auxiliar de creche, a gente vai encontrar professores maravilhosos? Vai. Mas a gente vai encontrar professores muito difíceis também. Muito. Professores que vão jogar coisas a mais que não era para você fazer, mas vai jogar. E aí, como você precisa, porque você é alguém que fez muita conta, você tem que pagar suas contas, aí você vai ter que se submeter àquilo. Então, vai jogar funções que não é sua. Então, é importante você saber o que é seu e o que não é. Mas também é importante você frisar o quê? Nos seus alunos, né? Na educação dos seus alunos, o que você pode fazer por eles. E uma dessas coisas, gente, por favor, é algo que eu peço porque eu já vi muito auxiliar fazendo isso. Não constrange a criança na frente das outras. Porque se você diz que alguém é piolenta, a sala inteira vai dizer que ela é piolenta. Isso é muito ruim, tá? A transparência nas ações de decisões, bem como a comunicação clara e aberta com os pais, é uma demonstração de responsabilidade
integridade e ética. A promoção da diversidade, inclusão e respeito pela cultura de cada criança contribui para a formação de uma creche mais inclusiva e enriquecedora. Ou seja, uma creche enriquecedora de quê? Porque é uma creche que entende a diversidade de cada um, entende também a diversidade, né, a cultura. Isso é super importante, gente, ensinar isso e ensinar para os alunos essa diversidade, essa cultura que cada criança tem. Olha, o coleguinha não é igual a você, a cor dele é diferente, a cor da pele, a cor do cabelo, mas isso não significa que ele não deva ter o que? Respeito, porque respeito é algo que se dá e algo que se ganha também. E esse respeito, essa transparência com os pais, comunicar aos pais do que está acontecendo. Olha, pai, o Pedro veio hoje assim, o que está acontecendo com o Pedro, que a gente possa trabalhar. Um exemplo, o Pedro é uma criança que chega toda vez com a fralda cheia, todo sujo. Procura saber o que está acontecendo, pai. O Pedro sempre vem assim, o que está acontecendo? Está muito difícil, acorda tarde, o que está acontecendo em casa? Porque o Pedro já chega muito sujo, né? O Pedro já chega com a fralda cocô. É interessante saber o que está acontecendo, até para você ouvir também. Ai, professora, que coisa chata. Mas tem que ter essa comunicação. Às vezes é alguma situação que está acontecendo lá dentro da casa, a mãe diz, olha, professora, desculpa, eu vou aqui ver o que está acontecendo, eu vou dar uma melhorada. E quem sabe vai melhorar mesmo e até ajuda também com o Pedro. Então, é importante ter essa comunicação. Olha, mãe, eu descobri que o Pedro, ele tem uma dificuldade de concentração. É assim também em casa? Me fala mais sobre o Pedro. Ah, que bacana. A senhora faz alguma coisa que ajuda? Aí a mãe diz, olha, quando ele tá assim, eu uso a palavra tal, então eu uso eu faço assim, eu ajo dessa maneira. Tenta, ou seja, uma comunicação para fazer o quê? Para ajudar o Pedro naquela situação que foi colocado diante de vocês, e vocês junto com os pais vão encontrar o quê? Uma solução. Mas para isso tem que ter o quê? Comunicação, tá? De novo vai aparecer aqui na nossa apostila, garantir um ambiente seguro e saudável é uma prioridade absoluta para um auxiliar de creche. Isso implica em criar um espaço físico livre de risco, na qual as crianças possam explorar e aprender com confiança. Manter uma supervisão constante e atenta ajuda a prevenir acidentes e a responder rapidamente a qualquer situação de emergência. Além de promover hábitos de higiene adequados, fornecer uma alimentação saudável, contribui para o bem-estar físico. Gente, tanto a minha filha falar, se a gente vai falar, a gente acaba falando errado. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Contribui para o bem-estar físico da criança. A higienização regular do ambiente dos brinquedos é essencial para prevenir a propagação de doenças. Olha só isso aqui. A criança, higienização regular do ambiente dos brinquedos é essencial para prevenir o que é a propagação de doença. Do ambiente limpo. Professora, mas quem tem que fazer isso não é a moça que limpa a escola? Gente, a moça vai limpar a escola, mas a moça não vai pegar, por exemplo, todos os teus brinquedos e vai passar um pano ali para poder brincar. Isso é com você, a organização, deixar organizado, limpinho, para as crianças poderem brincar, tá bom? Deixa eu ver. Educar as crianças sobre medidas de segurança, como atravessar a rua, utilizar objetos com cuidado. O auxiliar promove autonomia e responsabilidade desde cedo. Em suma, garantir um ambiente seguro e saudável, não apenas proteger as crianças, mas também criar um espaço propício para o crescimento, aprendizado e diversão, permitindo que elas explorem o mundo ao seu redor com segurança e confiança. Bom, a confidencialidade e o respeito à privacidade são princípios fundamentais para um auxiliar de creche. Enfim, gente, como eu estava falando, então, aqui na apostila tem muita coisa repetida, já vai falar de novo sobre esse cuidado, sobre essa importância de você manter, por exemplo, as informações da criança somente para os pais, não falar para terceiro, enfim. Então, são coisas que nós já vimos, que eu venho falando desde o começo da aula, sobre essa questão de você proporcionar esse ambiente agradável e seguro para essa criança, tá bom? É fundamental. Bom, os marcos importantes nas diferentes faixas etárias são essenciais para auxiliar
de creche compreender o desenvolvimento da criança sobre seus cuidados. Nos primeiros anos de vida, o bebê desenvolve habilidades motoras fundamentais como rolar, engatinhar e andar. Na fase pré-escolar, a linguagem se expande e a curiosidade intelectual cresce, enquanto as habilidades sociais e emocionais começam a se desenvolver. Bom, gente, já na faixa etária escolar, as crianças vão aprimorar o quê? As suas habilidades de leitura, escrita e matemática, enquanto sua independência e capacidade de resolver problemas aumentam. Bom, durante a adolescência ocorrem mudanças hormonais, emocionais, significativas, juntamente com o desenvolvimento do pensamento abstrato e habilidade de raciocínio crítico. O auxiliar de creche, que compreende esses marcos, pode proporcionar atividades e abordagens de ensino adequada a cada faixa etária. Promovendo o crescimento holístico da criança, estar ciente desse marco também permite ao auxiliar reconhecer possíveis desafios de desenvolvimento e oferecer apoio necessário para cada fase. O estímulo ao desenvolvimento cognitivo, social e emocional é uma responsabilidade primordial do auxiliar de creche. No âmbito cognitivo, oferecer atividades que estimulam a curiosidade, o raciocínio, a resolução de problemas é fundamental. Isso inclui o quê? Os jogos educativos, leituras, quebra-cabeça, exploração e exploração criativa. No aspecto social, promover interações positivas entre as crianças, como o trabalho em grupo, ajuda a desenvolver habilidades de comunicação, empatia e cooperação. O auxiliar também desempenha um papel na resolução de conflitos e na promoção de compreensão mútua. Em relação ao desenvolvimento emocional, o auxiliar oferece o que? Apoio afetivo, ajudando o que, professora? Você vai ajudar a criança a identificar e expressar suas emoções de maneira saudável, estimular a autoestima, a autoconfiança e ensinar técnica de gerenciamento emocional, contribui para o crescimento emocional e equilibrado. Ou seja, olha só a tua função, gente. Você está vendo a função do auxiliar de creche? Ou seja, ele vai fazer parte da vida dessa criança, vai ensinar a lidar com as suas emoções, vai trazer a ludicidade para a vida dela, vai o quê? Vai ajudar e vai trazer conhecimentos que vão ser fundamental para a sua vida, o quê? Tanto na adolescência quanto na fase adulta. Deixa eu ver aqui. Ao trabalhar em conjunto para promover o desenvolvimento cognitivo, social e emocional, o auxiliar de creche contribui para a formação integral da criança, preparando-os para enfrentar o desafio e interações da vida de forma saudável e confiante. Ou seja, você vai criar nessa criança uma confiança, vai ensinar ela a aprender a lidar com o fracasso, vai aprender ela que nem todas as vezes ela vai ganhar, ela vai perder, como lidar com as percas. Gente, essa fase é muito, muito, muito top, porque aqui é onde a gente vai começar tudo, né? Elas vão literalmente ter esse contato com as suas emoções, com a ludicidade, com a educação. Jogos, artesanato, atividades sensoriais desempenham um papel crucial no desenvolvimento infantil. Os jogos vão promover o que? A aprendizagem através da diversão, estimulando habilidades cognitivas com resolução de problemas, raciocínio lógico e coordenação motora. Por exemplo, o artesanato permite à criança expressar a sua criatividade, construindo autoconfiança e habilidade motoras finas. Então, essas atividades são muito importantes, como por exemplo, as atividades sensoriais vão explorar o quê? Sentidos, estimulando o desenvolvimento cognitivo e emocional, através de texturas, cores, cheiros, sabores. As crianças aprendem sobre o mundo ao seu redor. Além disso, as atividades sensoriais podem ser especialmente benéficas para crianças com necessidades especiais, promovendo a integração social. Então, você tem uma criança que é autista, e aí você vai trabalhar junto com as outras crianças, você vai fazer o quê? Esse estímulo, olha só, que cheiro é esse aqui? Esse aqui tem cheiro de quê? O que que você acha que é isso? Gente, que atividades maravilhosas, né? Então, para trabalhar em grupo, para poder trazer essa interação social, é maravilhoso, tá?
A questão também dos jogos aqui, ó. Ao incorporar jogos, artesanatos e atividades sensoriais no currículo, os educadores enriquecem a experiência de aprendizagem das crianças, promovendo o desenvolvimento em múltiplas áreas. Essas atividades proporcionam um ambiente de aprendizagem envolvendo prático, onde as crianças exploram, criam e aprendem de maneira significativa, tá? Adaptação de atividades para diferentes idades e interesses é um aspecto fundamental. Fundamental para quê, prof? Na promoções de ambientes educacionais inclusivo e enriquecedor. Ou seja, você vai proporcionar a essa criança. Você fazendo isso, você vai reconhecer que cada criança é única. Então, se ela é única, os educadores, auxiliares de creche, ajustam que as atividades de acordo com o estágio, desenvolvimento e habilidades e interesses individuais para as crianças mais novas. As atividades também podem ser, como é que eu posso dizer? Pode ser mais simples, né? Focadas em estímulos sensoriais, exploração física. À medida que as crianças crescem, atividades que envolvem resolução de problemas, criatividade, interação social se tornam mais apropriadas. Então você vai ver a dificuldade, você vai analisar a necessidade de cada aluno para que você venha fazer essas atividades, tá? A faixa etária de cada aluno, tá bom? Aí você vai fazer o quê? Com tudo isso você vai estimular o quê? A imaginação, a expressão artística, ou seja, é um componente essencial no desenvolvimento infantil, tá bom, gente? Mas como isso? Você trazendo essas atividades, tá? Olha só, tem aí a nossa matéria, que é sobre educação infantil, que vai falar sobre isso, sobre a importância do lúdico, a importância dos jogos, a importância da ludicidade, da música, para a criança na educação infantil. Então, você está fazendo o quê? Esse curso de auxiliar de creche. Professora, é só essa aula? Porque uma aula vai complementar a outra. Então, o que é auxiliar de creche? Eu vim te falar o que é um auxiliar de creche, só que você precisa aprender o que ele vai fazer, o que o auxiliar de creche precisa saber. Aí vai ter o quê? As aulas complementares, que você vai encontrar o quê? Na educação infantil, na mediação também tem. Então, aqui mesmo no YouTube, você vai encontrar essas outras aulas complementares, porque senão vai ficar repetitivo. As aulas já estão gravadas, então você vai sair daqui e você vai o quê? Assistir essas aulas sobre educação infantil, que vai o quê? Complementar o que um auxiliar de creche faz, que é a parte da ludicidade, a parte da música, a importância da contação de história, que é a importância do brincar e do aprendizagem. Isso tudo vocês vão ver na apostila de vocês. Então, se já está gravado, você vai lá e você vai o quê? Assistir as aulas que já estão gravadas, que estão falando sobre a importância da ludicidade, a importância da brincadeira na faixa etária das crianças, tá bom? Então, vocês vão ter essas aulas complementares, vocês vão lá e vocês vão assistir. O trabalho em equipe com outros auxiliares e educadores é essencial para criar um ambiente educacional eficaz e harmonioso. Eu já disse isso, você precisa andar com parceria com a escola e com o professor regente da sala para que o trabalho venha fluir, tá? Trabalhar em equipe, fortalecendo, né, a equipe de vocês, tá bom? É crucial. Então, a colaboração dos pais, colaboração dos profissionais, o respeito é a base de tudo. Tudo isso, gente, já foi falado aqui. Então, vocês precisam o quê? Entender que vocês serão profissionais de excelência se vocês lidarem com todas essas situações. Tanto aqui na apostila, já vai repetir de novo sobre os lugares que você vai proporcionar o quê? Um lugar saudável, um lugar o quê? Que seja higiênico, um lugar que você venha evitar com que essa criança se machuque, ou seja, de proteção. Então, tudo isso já foi falado. Então, você vai fazer o quê? Você vai entrar dentro da sala de aula e você vai cuidar e você vai proporcionar esse ambiente. Então, esse é o papel do auxiliar de creche. O que é que eu vou fazer, professora? Tudo isso que você já ouviu, mais as outras aulas que já estão gravadas. Professora, eu vou ter contato com uma criança que é autista. Vai assistir a aula sobre autismo. Professora, eu vou ter contato com criança que tem TOD, assiste sobre o TOD. Gente, é crucial. Não tem como você lidar com as situações se você não aprender sobre aquilo. Se você tem uma informação, busca conhecimento sobre essa informação. O que fazer? Né? O que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para evitar esse conflito aqui dentro da sala? O que eu posso fazer para deixar essa sala um ambiente mais confortável, um ambiente mais agradável? O que eu posso fazer, por exemplo, eu tenho um aluno chamado Pedro, um exemplo, tá, gente? O Pedro, ele é muito desatento, o que eu posso fazer com o Pedro? Será que se eu trouxer para ele algumas
imagens, vai ser mais fácil dele aprender? Ah, poxa, a Maria já tem dificuldade já para decorar os números. Será que se eu trouxer algo concreto para a Maria segurar enquanto ela conta os números, será que não vai ser mais fácil? Esse tipo de intervenção que você precisa fazer para proporcionar ao seu aluno uma educação de qualidade. Então, você que é esse auxiliar, você vai ajudar e às vezes você vai dizer até mesmo, olha professor, eu percebi que, por exemplo, o Pedro está precisando disso, eu percebi que ele tem mais dificuldade de aprender do que os outros, aí você vai passar, poxa, é mesmo, o que a senhora acha de a gente fazer essa atividade tal? É importante essa parceria para vocês trabalharem junto. Uma equipe que trabalha junto não tem como dar errado, todo mundo ganha. E que sabe quem que vai ganhar mais? As crianças que vão ter o quê? Uma educação de qualidade. Tá bom, gente? Bom, se você gostou dessa aula, não esquece de curtir e deixar o teu comentário e não esquece de assistir as outras aulas. Tá tudo aqui no YouTube, busca lá, tá bom? As aulas sobre educação infantil, tem também de mediação, tem também dos transtornos de aprendizagem, que está tudo já englobado também dentro dessa matéria auxiliar de creche.